Jó 4. Então respondeu Elifaz o temanita e disse: se intentar alguém falar-te, enfadar-se-ás. Quem todavia poderá conter as palavras? Eis que tens ensinado a muitos e tens fortalecido mãos fracas. As tuas palavras tens sustentado aos que tropeçavam, e os joelhos vacilantes tens fortificado. Mas agora, chegando a tua vez, te enfadas, sendo tu atingido, te perturbas. Porventura não é o teu temor de Deus aquilo em que confias, e a tua esperança a retidão dos teus caminhos? Lembra-te, acaso já pereceu algum inocente? E onde foram os retos destruídos? Segundo eu tenho visto, os que lavram a iniquidade semeiam o mal, isso mesmo eles cegam. Com o hálito de Deus perecem, e com o assopro da sua ira se consomem. Cessa o bramido do leão e a voz do leão feroz, e os dentes dos leãozinhos se quebram. Parece o leão, porque não há presa, e os filhos da leoa andam dispersos. Uma palavra se me disse em segredo, e os meus ouvidos perceberam, um sussurro dela, entre pensamentos de visões noturnas. Quando o profundo sono cai sobre os homens, sobrevieram-me o espanto e o tremor, e todos os meus ossos estremeceram. Então o Espírito passou por diante de mim, fez-me arrepiar os cabelos do meu corpo. Parou ele, mas não lhe discerni a aparência. Um vulto estava diante dos meus olhos. Houve silêncio e ouvi uma voz. Seria porventura o mortal justo diante de Deus? Seria acaso o homem puro diante do seu Criador? Eis que Deus não confia nos seus servos, e aos seus anjos atribui imperfeições. Quanto mais aqueles que habitam em casas de barro, cujo fundamento está no pó, e são esmagados como a traça. Nascem de manhã e à tarde são destruídos. Perecem para sempre, sem que isso se faça caso. Se lhes corta o fio da vida, morrem e não atingem a sabedoria. Jó 5. Chama agora, haverá alguém que te atenda? E para qual dos santos anjos te virarás? Porque a ira do louco o destrói, e o zelo do tolo o mata. Bem vi eu o louco lançar raiz, mas logo declarei maldita a sua habitação. Seus filhos estão longe do socorro, são espezinhados às portas, e não há quem os livre. A sua messe o faminto a devora, e até do meio dos espinhos arrebata. E o intrigante abocanha os seus bens. Porque a aflição não vem do pó, e não é da terra que brota o enfado, mas o homem nasce para o enfado, como as faíscas das brasas voam para cima. Quanto a mim, eu buscarei a Deus, e a Ele entregaria a minha causa. Ele faz coisas grandes e inescrutáveis, e maravilhas que não se pode contar. Faz chover sobre a terra e envia água sobre os campos, para pôr os abatidos num lugar alto e para que os enlutados se alegrem da maior ventura. Ele frustra as maquinações dos astutos, para que as suas mãos não possam realizar seus projetos. Ele apanha os sábios na sua própria astúcia, e o conselho dos que tramam se precipita. Eles de dia encontram as trevas, ao meio-dia anda como de noite. As apalpadelas, porém, Deus salva da espada que lhe sai da boca, salva o necessitado da mão do poderoso. Assim há esperança para o pobre, e a iniquidade tapa a sua própria boca. Bem-aventurado é o homem a quem Deus disciplina. Não desprezes, pois, a disciplina do Todo-Poderoso, porque ele faz as feridas e ele mesmo a ata.
Ele fere e as suas mãos curam. De 6 angústias te livrará, e na 7ª o mal te não tocará. Na fome te livrará da morte, na guerra do poder da espada. Do açoite da língua estarás abrigado, e quando vier a assolação não a temerás. Da assolação e da fome te rirás, e das feras da terra não terás medo. Porque até com as pedras do campo terás a tua aliança, e os animais da terra viverão em paz contigo. Saberás que a paz é a tua tenda, percorrerás as tuas possessões, e nada te faltará. Saberá também que se multiplicará a tua descendência, e a tua posteridade como a erva da terra. Em robusta velhice entrarás para a sepultura, como se recolhe o feixe de trigo e a seu tempo. Eis que isso já o havemos inquirido, e assim é. Ouve-o e medita nisso para teu bem. Jó 6. Então Jó respondeu: se a minha queixa de fato se pesasse contra ela numa balança, se pusesse a minha miséria, esta na verdade pesaria mais que a areia dos mares. Por isso é que as minhas palavras foram precipitadas, porque as flechas do Todo-Poderoso estão em mim cravadas, e o meu espírito sorve o veneno delas. Os terrores de Deus se arregimentam contra mim. Zuzurará o jumento montês junto à relva? Ou mugirá o boi junto à sua forragem? Ou haverá sabor na clara do ovo? Aquilo que a minha alma recusava tocar, isto é agora a minha comida repugnante. Quem dera que se cumprisse o meu pedido e que Deus me concedesse o que anelo. Que fosse do agrado de Deus esmagar-me, que soltasse a sua mão e acabasse comigo. Isso ainda seria a minha consolação, e saltaria de contente na minha dor, que ele não poupa. Porque não tenho negado as palavras do santo? Por que esperar se já não tenho forças? Por que prolongar a vida se o meu fim é certo? Acaso a minha força é força da pedra, ou é de bronze a minha carne? Não jamais haverá socorro para mim. Foram afastados de mim os meus recursos. Ao aflito deve o amigo mostrar compaixão, a menos que tenha abandonado o temor do Todo-Poderoso. Meus irmãos aleivosamente me trataram, são como um ribeiro, como a torrente que transborda no vale, turvada com o gelo e com a neve que nela se esconde. Torrente que no tempo do calor seca, emudece e desaparece do seu lugar. Desviam-se as caravanas dos seus caminhos, sobem para lugares desolados e perecem. As caravanas de Temar procuram essa torrente. Os viajantes de Sebá por ela suspiram. Ficam envergonhados por terem confiado enxergando ali, confundem-se. Assim também vós outros sois nada para mim. Vedes os meus males e vos espantais. Acaso disse eu, dai-me um presente? Ou oferecei-me um suborno da vossa fazenda? Ou livrai-me do poder do opressor? Ou redime-me das mãos dos tiranos? Ensinai-me e eu me calarei. Dá-me a entender em que tenho errado. Como são persuasivas palavras retas, mas que é o que repreende a vossa repreensão? Acaso pensais em reprovar as minhas palavras, ditas por um desesperado ao vento? Até sobre o órfão lançarei sorte, e especulareis com o vosso amigo? Agora, pois, se sois servidos, olhai para mim, e vede que não minto na vossa cara. Tornai a julgar vos peço, não haja iniquidade. Tornai a julgar, e a justiça da minha causa triunfará. A iniquidade na minha língua. Não pode o meu paladar discernir coisas perniciosas?